Não é que sextou? Sextou, pessoal, sextou. E se sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bebês, hoje eu trouxe para vocês uma história que na verdade tem vários pedacinhos dessa história, porém existem duas histórias ou até mesmo três muito consistentes que aconteceram e acontecem, talvez, quiçá, ainda, que são histórias de terror dentro da Casa Branca. Sim, gente, da Casa Branca, onde moram os presidentes americanos, onde morou George Washington, onde George Washington arrumou uma confusão com o dono das terras para poder criar a Casa Branca. Então são muitas e muitas histórias, sem contar que dos presidentes que mais são vistos até hoje ainda é o Abraham Lincoln. E ele também tem uma similaridade muito grande com outro presidente, que foi o presidente Pierce, que tiveram ali tragédias muito parecidas. Então, são histórias muito boas, muito legais e que envolve também um período ali que estava passando, as pessoas estavam passando, tanto na Inglaterra como em várias partes do mundo e também nos Estados Unidos, que era a época em que as pessoas estavam começando a querer ter ali alguma interação com os mortos. E aí vocês vão entender mais ou menos o que rolou, tanto com a família do Lincoln como com a família do Pierce. Entra as irmãs Fox, entra várias personagens que inclusive já tem vídeo até aqui no canal. Eu acho que vai ser bem interessante aí da gente acompanhar. E algumas histórias, obviamente, as envolvendo Winston Churchill, são até um pouco cômicas, porque ele era muito fanfarrão. Churchill, te amo. Se você ainda não é inscrito no canal, ainda se inscreva, aproveita, tá? Pense aí em, de repente, tornar-se um membro do canal, se você ajuda o meu trabalho, mas você também ajuda o meu trabalho quando você deixa o seu like, quando você compartilha com os amigos de vocês e também quando você fica até o fim dos vídeos. Se puder não pular as propagandas, pelo menos umazinha já ajuda bastante. Me siga também nas redes sociais, na @Joyce Rodrigues Oficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Se não ficar longo, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Fanny e Jack, vinheta. Bom, primeiro vamos começar com o local, né? O local onde foi feita a Casa Branca, onde a Casa Branca foi criada, né? Então a Casa Branca ela foi criada em 1800 e o George Washington ele fez uma negociação com um fazendeiro local lá, que seria então Washington DC, né? A localização certa de onde seria a Casa Branca. E o nome desse homem era David Burks. Só que parece que rolou mais ou menos assim. George Washington queria o pedaço de terra, queria fazer a Casa Branca ali, mas parece que ele não queria vender a terra. Só que parece que aí, por uma questão de manda quem pode, obedece quem tem juízo, ele acabou vendendo essas terras. Só que parece que até hoje algumas pessoas ainda conseguem ouvir quando um homem que ali, né, mais antigamente, quando as pessoas chegavam a conhecer ele, diziam que depois que fizeram a Casa Branca, o homem morreu. Várias e várias vezes o que já era o salão oval, que normalmente às vezes a gente vê algumas coisinhas ali no salão oval, basicamente é o que a gente conhece da Casa Branca, né? Salão oval e a frente, né, da Casa Branca. As pessoas escutam quando parece aí que um homem bravo diz: saiam todos da minha casa. E isso seria bem assustador, porque já aconteceu com militares, já aconteceu com presidentes, filhos de presidentes, então as pessoas são um pouquinho apavoradas por lá. Bom, deixando essa história toda de lado, até porque isso aí foi só a parte em que foi construída, inclusive, a primeira, tá? Casa Branca, porque essa já seria aí quase uma terceira Casa Branca, se a gente levar em consideração uma reforma. Mas teve sim, em 1812, um grande incêndio na Casa Branca, um incêndio provocado, né? Inclusive, um dos soldados que ajudou a provocar esse incêndio também assombra o lugar. Então, em 1912, o presidente que estava em exercício teve que procurar outro lugar para morar, porque toda a Casa Branca se incendiou, então ele não teve outra alternativa. Mas a gente já vai avançar aí um pouquinho mais para frente, porque nós vamos falar de um presidente em questão aqui que teve uma história muito trágica, que também combina com a história do Lincoln em alguns aspectos, não em aspecto de força, porque esse presidente ele teve tudo para ser um excelente presidente, ele teve tudo, todo mundo apostou as fichas nele, só que parece que ele não foi aí um dos presidentes mais louváveis aí que entrou na cadeira aí nos Estados Unidos, que era o Franklin Pierce. Ele entra como
como presidente. Em 53, ele fica em exercício até 1857. O que estava acontecendo naquela época? Era vitoriana. As pessoas estavam fazendo mesas girantes. Já falamos muito disso aqui no canal. E o que isso tudo tem a ver com a história? Acontece que ele vai se casar com uma moça, o nome dela era Jane, então ela passa a ser Jane Pierce, porque ela vai se casar com ele. Ela era filha de um pregador calvinista que detestava política, detestava álcool, detestava basicamente tudo, né? Só que o marido dela sempre foi uma pessoa chegada ali na política e também chegada no álcool, né? Então, mesmo antes de se tornar presidente, ela já tinha fortes opiniões com relação a ele estar envolvido com políticos. E é mais ou menos nessa época que eles começam a ter filhos, então eles vão ter 3 filhos. O primeiro vai morrer com alguns dias de vida, e o segundo filho deles também vai morrer aos 4 anos de idade, restando apenas um filho. Esse filho, ele se chamava Benny, e o filho chegou a falar para o pai, um pouco antes das eleições presidenciais, que ele não gostaria que o pai fosse, né, um presidente, porque a mãe, ela achava que porque o pai estava envolvido com esse negócio de política, eles estavam sendo castigados por Deus, e por isso os filhos da família estavam morrendo. A Jane tratava o Benny como se só existisse o Benny no mundo, assim. E ela era uma mulher super melancólica, super triste. Então a Jane, ela já era uma pessoa meio assim, sabe, sombriazinha. Ela era uma pessoa assim que estava sempre recolhida, ela não se envolvia com quase nada, ela não falava com quase ninguém, ela vivia quase em total reclusão, se dedicando totalmente ao Benny. Quando um dia, um pouco antes da posse, eles decidem fazer uma viagem. Então eles pegam um trem que estava indo para Massachusetts. E no meio desse trajeto, acaba tendo um acidente com esse trem. O trem acaba soltando o vagão e, infelizmente, tanto Benny, né, como os Pierce, né, o casal Pierce, estavam aí nesse pedaço aí do trem que acabou se soltando. E na hora do acidente, o filho deles foi arremessado, a Jane seria arremessada também, mas ele conseguiu segurar a Jane, né? O marido dela conseguiu segurar ela, mas eles não conseguiram fazer nada pelo último filho que eles tinham, que era o Benny. Bom, foi uma grande surpresa porque eles saíram e o corpo do Benny estava assim, né? De uma forma onde não parecia que ele estava machucado, então ela foi correndo achando que ele só tinha caído, se machucado, e ele estava com um chapéu na cabeça. Quando eles tiram o chapéu da cabeça dele, assim, a cabeça dele estava completamente amassada e desfigurada. Então, depois disso, né, alguns meses ali depois, chegou o dia da posse e ficou conhecida, então, como a posse mais triste da história dos Estados Unidos. Dizem que ele foi um dos presidentes que entrou no poder, que teve o discurso mais triste, que teve ali um impacto muito grande. As pessoas sabiam o que tinha acontecido, que ele tinha acabado de perder o último filho dele ali. E depois daquilo, gente, não teve mais questão de filho. Basicamente, o casamento dele ruiu de certa forma, porque eles entraram numa circular muito louca. A questão é que a senhora Pierce, ela era uma mulher muito fechada, como eu disse pra vocês, uma mulher que inclusive era conhecida fantasma da Casa Branca, porque ela estava sempre de roupas escuras, então as pessoas olhavam e não viam nenhuma graça nela. Ela era uma pessoa que não tinha ali tomado seu lugar de primeira-dama, que era uma coisa muito comum sim naquela época, e depois nós vamos ver isso principalmente com a mulher do Lincoln. E ela não, ela era uma pessoa recolhida, ela chegava a ficar dias, semanas e meses no quarto dela quando eles se mudam para a Casa Branca, que é quando o marido dela já tinha tomado posse, não existia mais o Benny, e ela só escrevia cartas intermináveis para o filho dela que havia deixado essa terra. Acontece que ela acaba se desviando um pouco dos assuntos ali da religião dela e ela começa a procurar médiums. Então ela começa a realizar dentro da Casa Branca sessões espíritas. Então ela vai tentando com um, vai tentando com outro, até que surge então as irmãs Fox. As irmãs Fox, supostamente, através de cartas que eles tinham encontrado, principalmente uma carta muito específica em 53, tá? O menininho morre nessa data, exatamente a data em que o marido dela entra para presidente, né? Senta na cadeira presidencial. Ela vai começar a ter uma relação principalmente com a Margaret Fox. E, inclusive, vai ter uma carta do marido da Margaret Fox dizendo para ela se afastar da Jane Pierce, que era a primeira-dama dos Estados Unidos. Então, a gente tem uma comprovação que, de fato, elas faziam sessões espíritas ali. A questão é que não era uma, nem duas, nem 3 vezes. A gente sabe que a questão das irmãs Fox era uma coisa que
aconteciam coisas ali, se aquilo era simulado ou não, ninguém pode, né, dar a certeza, assim como ninguém comprova que um fantasma existe. Então a gente tem que pensar que a história é boa e vamos continuar contando ela. Então parece que durante aí, né, toda essa coisa que eles faziam nas mesas e tal, sessões espíritas, começam então algumas manifestações, principalmente uma certa noite, quando a Margaret diz o seguinte: eu quero saber qual é a idade do espírito que tá aqui. Eu sei que tem um espírito aqui e eu quero que você bata, né, as batidas que normalmente as irmãs Fox curtiam muito fazer. Ela diz: eu quero que você faça o número de batidas do filho da senhora, né, da senhora Pierce. E o garoto, de fato, tinha 11 anos quando faleceu. Então a senhora, né, Pierce ficou ali convencida de que tinha um espírito que se aproximava quando as irmãs Fox estavam ali. Acontece que a coisa saiu do controle e as pessoas começavam ali, os empregados, né, da Casa Branca, viam ela brincando, ouviam, na verdade, ela brincando no andar de cima com alguém. Esse alguém seria o filho dela. E ela começou a dizer pro marido dela que ela estava tendo contato com o filho. E aí, um certo dia, teve um reverendo que foi até lá e falou para eles que eles estavam cometendo um erro, que eles estavam colocando dentro da casa deles, na verdade, ele quis dizer um demônio. Não sei se essa história se espalhou, outras pessoas ficaram sabendo, mas depois desse dia que ela não saiu mais de casa mesmo, porque ela ou estava em sessões espíritas, ou ela estava de fato brincando com quem seria aí o filho dela. Isso é tenso, mas acontece que vai ter um momento que o próprio Pierce, ele vai esquecer tudo que tá acontecendo, né, de BO ali no meio de tudo aquilo, porque eles estavam à beira de uma guerra civil, porque eles estavam com as questões, né, dos escravos. E tinha também a pressão das pessoas que utilizavam essa mão de obra, que era muito grande, mas sempre ficava naquela coisa sem tomar uma direção muito certa. E foi isso que fez, inclusive, com que tudo acabasse ali numa situação em que só tinha um caminho, uma guerra civil. E a guerra civil foi justamente, inclusive, a título de curiosidade, um dos eventos que mais fez com que médiuns aparecessem, porque durante a guerra civil chegava a se perder 50 mil vidas e as pessoas não tinham como simplesmente se despedir. Então eles procuravam médiuns para poder fazer essas despedidas, ou até mesmo tinham esposas grávidas que queriam contactar o marido para dizer: olha, nasceu seu filho, é um menino, dei seu nome, esse tipo de coisa. E no meio disso estavam as irmãs Fox. Bom, não se sabe até quanto tempo eles tiveram essa interação com as irmãs Fox, mas aí chega, né, o fatídico 1957, que é quando o Pierce dá tchau. Então ele sai, vai para casa dele, a mulher dele vai viver mais 10 anos, depois ela vai falecer e ele também vai beber praticamente até morrer, assim, não teve mais nada na vida. Depois só bebeu. O presidente que seguiu ele não fez basicamente muita coisa, deixou a coisa chegar ao ponto mesmo da guerra civil, e quando tudo tá estourando, quem assume? Abraham Lincoln. Sim, Abraham Lincoln, um dos presidentes americanos mais importantes. Então ele assume. A história do Abraham Lincoln não vem ao caso. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre ele, então eu vou falar só com a experiência sobrenatural, tá? O Lincoln, ele nunca teve uma religião muito exposta, então ele não era dado a ser um cara muito religioso, mas ele seguia algumas doutrinas, ele tinha algumas coisas, como por exemplo, quando ele assume, né, a presidência dos Estados Unidos, ele teve um sonho onde ele estava muito velho e cansado e ele via uma forma escura, e nessa forma escura ele dizia que se reconhecia, e ele conta esse sonho para a mulher dele, e por algum motivo a mulher dele vira para ele e fala, ele pensa, né, que ele vai acabar morrendo sem conseguir fazer o que precisava pelo país, o país estava numa guerra civil quando ele assumiu, e a mulher dele fala: não, aqui só quer dizer que talvez você possa aí sofrer uma tragédia. A mulher não sabe por que falou, mas ele acabou acreditando. De certo modo, eu acho que tanto um quanto o outro acabavam acreditando um pouco, né, nessas coisas, eram um pouco mais abertos. Mensagens que poderiam vir por sonhos ou qualquer outra coisa assim. Bom, eles tiveram 4 filhos, só que teve um dos filhos dele, aí de novo, gente, de novo, mesma cena, assim, mas é muito parecido. Ele era um presidente extremamente diferente do Pierce, era um presidente forte, a mulher dele, ele tinha uma origem super humilde, mas a esposa dele não, tá? A Mary Todd Lincoln, ela era uma mulher que tinha tido uma boa criação, ela tinha tido uma criação de uma mulher rica,
Então ela sabia o que era bom, ela gostava do que era bonito. Então logo que ela chega na Casa Branca com, né, com os filhos dela e tal, ela faz questão e ela acha sim que aquilo é um dever dela como primeira dama, pegar e reformar várias partes da Casa Branca, deixar o lugar muito bonito e também o escritório do presidente, que era o marido dela. Então ela faz tudo isso e acaba ganhando a admiração de várias mulheres da alta sociedade naquela época, etc e tal. E ninguém nem pensava que isso era feito com dinheiro público, mas tudo bem, essa parte aí fica de fora. A questão é que ela também tinha um filho, e o nome do filho dela era o Willie. Um dos filhos dela se chamava Willie, era mais novinho, e era o filho preferido do Abraham Lincoln, e também dela. Ele era esperto, ele pegava as coisas muito fáceis. O Abraham Lincoln, ele era um homem autodidata, ele não frequentou escolas, ele não teve que fazer muita coisa, até a faculdade ele entrou sem ter feito nada preparatório, então ele era um cara muito esperto. E o Willie era igualzinho, eles até se pareciam fisicamente, então era o filho adorado da vida dele. Até que no inverno de 1962, o filho deles, o Willie, o filho adorado deles, acabou então pegando uma doença chamada tifo. Eles chamavam de tifo, mas seria então a febre tifoide. Essa doença ela traz muita febre, pode trazer alucinações, muitas coisas diferentes e não tem muito o que se fazer, assim, você não dá para saber. Algumas pessoas sobreviviam de tifo, mas era muito difícil. Eles, estando numa posição privilegiada, conseguiram médicos, conseguiram tudo que podia. Tanto a mulher dele, a Mary, como ele, cuidavam do Willie. O máximo que conseguiram, mas não teve jeito. O Willie acabou falecendo e ele faleceu aos 11 anos de idade. Assim como o Benny, o filho dos Pierce. Desse dia em diante, a mulher dele, ela ficou tão depressiva, mas tão depressiva, e ele também. E ele tava cheio de coisas para resolver. Ele tava com a questão, como é que eu vou juntar esse país de novo? Como eu vou parar, né, o que tá acontecendo? Eu vou fazer a abolição? Eu não vou fazer a abolição porque o Lincoln, ele não assina a abolição da escravatura porque ele acreditava naquilo. Ele faz isso para poder parar aquela guerra civil que estava dando dano, dando estrago para o país. Então ele pega, né, tendo que resolver tudo aquilo e a mulher dele naquela situação e aquela dor de ter perdido o filho. O Pierce manda uma carta para ele, uma carta de condolências dele e da esposa, dizendo que sabia muito bem o que ele estava sentindo, porque ele tinha passado pela mesma coisa, que tinha perdido um filho com a mesma idade e que aquilo era insuperável. Então foi uma carta bem bonita, essa carta existe e tudo, então né, existe uma documentação lá por dentro da Casa Branca. E o Lincoln, ele fica extremamente assim impactado com aquilo. E aí, parece que também tinha um cara e um tal de médium que o Lincoln falava muito. Então, por isso que eu falo, tanto a esposa do Lincoln como o Lincoln, ambos falavam com médiums. Então, talvez eles fossem ali adeptos, né? Ou fizessem parte de algum grupo. É que naquela época, gente, era muito estranho você dizer que um presidente da república fazia parte, por exemplo, de um movimento espiritualista, né? Nem tinha nome de espiritismo ainda. Só que acontece que a comunidade espírita, vamos chamar assim, da época, eles eram muito a favor da abolição. Então tinha um cara que ele era, né, espírita e ele disse que canalizou o momento, ele conseguiu canalizar um momento em que a carta de abolição era escrita. Então ele colocou o nome dele, inclusive está aí na história, né, nas coisas antigas da história, porque ele teria dito isso para o Lincoln um tempo antes do Lincoln fazer a dita carta. O Lincoln, não vendo outra alternativa para manter ali o país unido, ele faz a carta de abolição. Então ele acaba dizendo, falando a famosa frase, todos os homens são livres. Então, daquele momento em diante, não existiam mais pessoas escravizadas nos Estados Unidos. Teoricamente, porque a gente sabe que não foi bem assim, mas estava pronto. Foi mais ou menos o que Princesa Isabel fez aqui no Brasil, né? Quando foi interessante, assina aí. Eles fizeram isso, só que a cabeça do Lincoln ficou legal com as pessoas, né? Com as pessoas comuns, né? O cidadão médio, mas com os empresários não ficou. Então a cabeça do Lincoln ficou a prêmio. Essa é a verdade. Ele sabia que uma hora ou outra alguma coisa poderia acontecer com ele. E enquanto isso, a esposa dele estava fazendo o quê? Arrumando mais e mais médiums. Foram em torno de 5 médiums para poder fazer sessões espíritas, porque ela queria falar com o filho dela. Ninguém sabe se ela teve alguma troca de cartas, tá? Também com a Jane Pierce, porque eles teriam mandado aquela carta de condolência. Ninguém sabe o que eles poderiam ter mandado para Mary, né? Também, porque seria a mesma situação.
Só que ela acaba conhecendo um cara que tinha uma fama, já na época das irmãs Fox, ele já era citado como um picareta, que era o Charles Colchester. Então ele já tinha ali algumas famas estranhas, ele já tinha tentado fazer algumas coisas em teatros, muitas vezes ele dividindo espaço com as irmãs Fox, só que ele de fato foi provado ali que ele fazia algumas fraudes também. Mas para Mary tava bom. E a Mary fez do Charles Colchester basicamente assim: eu não vou para lugar nenhum sem o Colchester. E isso preocupou o Lincoln, porque o Lincoln pensou: o que está acontecendo? Porque todo mundo já tinha mais ou menos uma ideia pelos jornais de quem ele era. Então ele falou assim: esse cara, ele vai acabar enganando a minha mulher, ele é um charlatão. E ele tinha um amigo dele que chamava Noah. Então o Noah virou e falou assim: pode deixar que eu vou tomar conta dos passos dele para ver se ele não está enganando a Mary Todd. E ele fala: tudo bem. Então o Noah começa a tomar conta do Colchester, enquanto Colchester tá lá fazendo sessões espíritas ali com a senhora Lincoln. Só que tem um momento que aconteceu alguma coisa, ou sinceramente essas mães, num estado muito frágil, foram levadas aí a entrar num processo de luta um pouco diferente. Por quê? A Mary, ela começou a dizer que ela estava vendo o filho dela, que ela conseguia se comunicar com o filho dela através do Colchester. Depois, ela começou a dizer para a irmã dela, ela escrevia cartas para a irmã dizendo que ela podia se comunicar com o filho dela. E um dia a irmã estava hospedada na casa e ela foi até o quarto da irmã histérica durante a noite. Quando a irmã olhou para ela, ela estava com os olhos muito estranhos, assim, meio distantes, e ela dizia: ele está aqui, eu consigo, eu tenho meu filho de volta. Meu filho vive, o Willie vive, ele sempre fica na ponta, assim, da minha cama, no pé da minha cama, e eu sempre consigo passar a mão no cabelo dele. E assim, a mulher, ela tava meio surtada naquele momento. A irmã dela, a Emily, olha aquela situação toda e fala com o Lincoln. Fala: Lincoln, toma cuidado porque tem alguma coisa acontecendo com a Mary. Ela não está no seu estado normal. É nessa hora que já tinha acontecido toda a questão, né, da abolição, tava todo mundo, uns comemorando, outros odiando o Lincoln, e ela procurando uma forma aí de ter cada vez mais o filho dela perto. E era um pensamento assim na época: o que aconteceu de errado com meu filho para ele virar um espírito e não estar com Deus? Então, olha como tudo isso perturbava a cabeça dessas mães enlutadas, tanto da Jane como da Mary. Todas eram mães e todas aconteceram da mesma forma. Em 1865, por volta de fevereiro, Lincoln teve um sonho. Ele teve um sonho muito estranho. Por isso que eu falo, é engraçado como ele relatou essas coisas. Todos eles tinham diários, muitos diários naquela época. Eles relatavam isso em diário. Ele disse que ele teve um sonho, ele teria ficado acordado até muito tarde, e aí ele acabou dormiu um pouco à tarde, né? Tirou um sono à tarde. E ele teria dormido bem pesado e acordou assim já no comecinho da noite, e aí ele falou que escutava as pessoas chorando pela casa, muita gente chorando, e ele ficou nervoso por causa da Mary, levantou muito rápido e começou a perguntar para as pessoas o que estava acontecendo. E um soldado, que também tinha lágrimas nos olhos, disse: o presidente está morto. E ele pensou que era alguém, né, um presidente que tinha passado, e falou para o soldado: mas qual presidente? Ele disse: o presidente Lincoln. E aí ele pegou e acordou. Ele achou que ele tinha acordado, mas ele não tinha acordado. Ele conta esse sonho, ele conta para o Noah, ele conta também para Mary e também deixa esse sonho registrado em fevereiro de 1865. Quando acontece a questão da abolição, todo mundo estava em clima de festa e ele teve ali um pouco de paz, vamos colocar assim, né? Ele podia ter um pouco de sossego depois de muita confusão que aconteceu ali durante, né, o período em que ele basicamente já assumiu o país, com o país pegando fogo, seria mais ou menos isso. E ele vai até o Teatro Ford. Então ele vai assistir uma peça com a Mary. Então ele tá lá, bem, beleza, tá assistindo a peça. De repente, ele é atingido por uma bala na cabeça. E ele cai, assim, em cima da Mary. O vestido da Mary, ele ficou inteiro, praticamente cor de sangue, porque foi na cabeça, então tinha muito sangue. Ela não largava o corpo dele, ninguém tinha ideia do que estava acontecendo, mas já tinham várias pessoas que faziam a segurança dele correndo atrás da pessoa que podia ter feito aquilo. E quando eles descobrem quem fez aquilo com Lincoln, é que a coisa fica estranha. Quem fez isso com Lincoln se chamava John Wilkes Booth.
e o John Wilkes Booth ele foi basicamente ali executado no mesmo momento. A questão é, o Noah, lembra do Noah Brooks que disse que ia tomar conta, né, da senhora Lincoln? Pois bem, ele continuou tomando conta um pouquinho depois. E o Colchester chegou para ela e falou o seguinte: eu preciso, além de sempre pedir dinheiro para ela, ele disse que ele queria um visto militar para que ele pudesse ir para qualquer lugar que ele quisesse sem ter nenhum problema. E nessa época ela já estava mais esperta, então obviamente ela não podia conceder aquilo para ele, né? Até porque ainda estava uma confusão danada de como seguiria ali as coisas sem o Lincoln. E o Noah percebe isso e o Noah vai atrás, né, do Colchester. E quando chega lá, o Colchester já tinha desaparecido, então eles não sabiam o que tinha acontecido com o Colchester. É nessa época que ele vai descobrir, o Noah, que o Colchester já tinha trabalhado inclusive de ator no Teatro Ford, que foi onde, né, o Lincoln estava quando foi atingido. Então ele conhecia o território, ele já tinha passado por lá e ele não era uma figura desconhecida na cidade. E teoricamente ele tinha ido para a cidade apenas para atender a senhora Lincoln. Outra coisa também que o Noah descobriu foi que o Colchester e também o John Wilkes Booth, que foi quem então, né, acabou tirando a vida do presidente Lincoln, eles moravam no mesmo hotel, bebiam juntos e eram amigos. E aí se descobre que inicialmente era para ser um sequestro do presidente. Acabou como acabou, não deu para fazer o sequestro. E muito provavelmente o Colchester estava envolvido nisso, porque enquanto ele fazia ali as previsões, ele sabia as movimentações de dentro do lugar. Então, ele talvez passasse informações privilegiadas para esse cara. Talvez aí, num primeiro momento, ele não tenha pensado em participar, mas depois ele viu que a facilidade estava com ele. E ele já tinha tentado avisar, na verdade ele tentou avisar por 3 vezes o presidente Lincoln. Senhor Lincoln, o senhor corre o risco de ser assassinado. Eu consigo ter essa visão. Então, tanto o Colchester como também John Wilkes Booth, eles eram 2 espíritas, então ninguém entendia, né? Porque ambos trabalharam com essa parte aí de mesa giratória, fazer previsão, falar com os mortos. Em qual momento esses dois se juntaram para fazer algo assim contra o Lincoln? Então, muitas coisas ainda até hoje são investigadas com relação à morte de Lincoln. Mas fato é que Lincoln tinha perdido a vida. Só que Lincoln parece que trabalha até hoje, e é agora que as coisas começam a ficar assim um pouquinho diferentes. Por quê? Pessoas começam a avistar Lincoln em vários lugares. Então, presidentes antigos, presidentes da época, acabei de olhar aqui a tela do computador, tinha uma foto dele, eu tomei um susto. E as pessoas conseguem ver uma massa, assim como ele disse que ele sonhava que ele era. Como se fosse uma figura alta mesmo, uma massa escura e alta, e as pessoas sabem que é ele. Então já teve histórias do irmão do Bill Clinton que acabou dormindo num quarto próximo ao quarto do Lincoln, e ninguém pode entrar no quarto do Lincoln para fazer absolutamente nada, é um quarto praticamente selado ali dentro da Casa Branca. E aí, mesmo que a Casa Branca já tenha sido reformada aí depois do Lincoln e tal. E tem uma história também muito engraçada que é com o Churchill. Só que o Churchill era um fanfarrão, né? Então um dia o Churchill disse, durante a Segunda Guerra, ele disse que ele estava tomando banho e ele escutou, assim, alguma coisa perto da lareira. E claro, o cara estava sempre esperto, né? Então ele pegou, saiu, ele estava tomando banho e fumando um charuto ao mesmo tempo. E aí ele sai sem nenhuma roupa para ver quem é que estava nos aposentos dele. E quando ele olha, ele viu perto da lareira o Lincoln. Então ele disse: senhor presidente, o senhor me pegou desprevenido. E depois disso ele ficou bem assustado e teria pedido, né, para que trocasse ele de quarto. Só que não dá para acreditar muito no que o Churchill falava, até porque o Churchill ele era então o rei das piadas, né? Principalmente aquelas piadas bem ácidas. Então talvez poderia ter sido só uma tiração de sarro, mas tiveram coisas sérias. As filhas do Bush, inclusive, ali uma das filhas dele teria uma vez na própria televisão, ela estava fazendo uma matéria, ela estava conversando com uma jornalista e ela disse que um dia ela viu uma cena muito estranha, porque era como se a casa tivesse, era como se fossem 2 casas e elas estivessem uma entrando dentro da outra. Porque ela disse que parecia que um piano estava existindo ao mesmo tempo dentro de uma lareira. Nesse momento ela deu um grito e aí vieram várias pessoas, né, vários, enfim, empregados, e aí ela falou o que tinha visto.
as pessoas chegaram para ela e falaram: olha, a senhora me desculpe, mas se a senhora for prestar atenção em tudo que acontece aqui, provavelmente a senhora não vai ficar muito bem, né? Sua sanidade não vai ficar muito ok. Então as pessoas têm aí a noção de que de fato aquele lugar é assombrado. A Hillary Clinton, sabemos que ela foi, né, esposa do presidente Bill Clinton, então ela morou um tempo na Casa Branca, e ela dizia ter longas conversas com Eleonor, que teria sido também esposa de um presidente. Então ela dizia que conversava muito com Eleonor. Dá para confiar? Não sei, porque também há boatos de que ela bebe um pouco, mas acontece que ela tinha aí essas conversas, né? Então a gente vai vendo que assim, todo mundo vê, mas tudo é questionável, nada é uma coisa assim, né, muito séria. Quem morria de medo, mas morria de medo de morar na Casa Branca era o Harry Truman. O Truman, ele entra na presidência e ele tinha tanto medo, mas tanto medo, que ele chegou a escrever 9 cartas dizendo como aquele lugar era assombrado e que ele não aguentava mais ver o Lincoln. Então muitas pessoas tinham esse problema. E tinha um problema também com um lugar que tinha, parece que uma homenagem ali também a George Washington. E por incrível que pareça, parece que assim, tinha o cachorro dele latia sem parar pro quarto dele. Mas latia muito mesmo e não entrava de jeito nenhum. E muitas pessoas também diziam que escutavam as risadas e os palavrões também do George Washington. E, sinceramente, o cara de fato era desbocado e de fato era um fanfarrão. Então, parece que tem também muitos relatos com relação a isso. Tem também muito sobre Eleonor, muitas pessoas que diziam ter visto também, né, a primeira-dama Eleonor. Tinha também uma mulher que teve ali a mãe dela foi condenada em 1862, e essa moça, o nome dela parece que também é Mary, e todo dia 7 de julho parece que ela corre, eles conseguem ali ter a visão de uma mulher, do espectro de uma mulher correndo até os portões da Casa Branca, dizendo, por favor, tenha clemência, porque a mãe dela teria perdido a vida ali numa condenação. Eu não sei muito bem como funcionou aí a questão da mãe dela, porque é apenas uma observação, ela era apenas uma pessoa comum, então não tem muita coisa sobre. O Truman, ele teve uma vez que tanto a esposa como a filha fizeram uma viagem, foi a primeira, uma das poucas vezes que ele ficou sozinho. Então, ele mandou uma carta e disse assim: que ele tava morrendo de medo, ele queria que a mulher dele, a filha dele, voltasse para proteger ele. Todo mundo tirou sarro, né, dessa carta, porque falaram: ah, tá fazendo um charme. Acontece que quando elas voltam, ele percebe que assim, o lugar estava precisando de uma reforma. Ele reforma, assim, 80% da Casa Branca. Então, é nesse momento, o piano que as filhas do Bush teriam visto entrar na lareira é porque, de fato, antes de ser uma lareira, era ali que ficava o piano. Então, a gente começa a ver ali algum sentido quando elas nem sabiam que aquilo existia. Isso aí foram procurando em documentos antigos. Por quê? Porque o Truman, ele quis marcar na história essa parte, né, da reforma da Casa Branca. Então ele foi pedindo, ele pediu para um fotógrafo oficial tirar várias fotos. E parece que existe uma foto onde tem ali alguns trabalhadores, algumas máquinas e tal, e aparece um ser ali que não é tão humano, não, pelo menos não aparenta ser tão humano. E parece que ele tinha ali uma coisa com aquela foto e ele deixou essa foto exposta em algum lugar aí, supostamente dos documentos da Casa Branca ou até dentro da própria Casa Branca também, porque lá eles têm foto de presidente, foto de coisas importantes, parece que lá tem foto de tudo quanto é tipo de gente ali que passou por ali. E também tem o Grande Guarda. O Grande Guarda foi um homem que ele teria trabalhado como guarda na Casa Branca por exatos 30 anos e depois ele faleceu. Só que ele continua fazendo a segurança do lugar. Muitas pessoas às vezes são novas e acabam falando com ele sem querer. Depois chegam para as pessoas e falam: não, tal coisa eu perguntei pro homem lá, pro guarda. E as pessoas falam: não, aquele homem não é vivo. E a pessoa fica, né, com aquele: oi, como assim? E não, ele não é vivo. Nos anos 80, o Ronald Reagan e a Nancy Reagan, que era a esposa dele, também eram pessoas muito adeptas a algumas práticas astrológicas. Mas a Nancy Reagan, só que a Nancy Reagan, ela fazia assim, ela trazia um monte de astrólogo para dentro da casa e teve um momento em que eles atentaram contra a vida, né, do marido dela. Desse dia em diante, ela ficou cada vez mais paranoica, então tinha dias que ele não podia sair de casa porque não estava favorável. Tipo, o Mercúrio tá retrógrado, então você volta.
E isso acabou virando uma piada, inclusive na imprensa, e ela não negava, ela dizia que ela se orientava sim pela astrologia, que a astrologia era importante sim. Também existem, principalmente o Truman descobriu muito isso enquanto ele estava fazendo a reforma, né? Que foi a questão dos túneis. Então ele encontrou muitos túneis que davam em outros lugares, outras localidades, e todo mundo sabia que aquilo era quase um pântano, né? Quando foi construído em 1800. Então ele achava estranho aqueles túneis, mas aqueles túneis possivelmente foram projetados pelo próprio George Washington, até pela época mesmo, e parece que o George Washington era quase, não, ele era meio que um gênio, adorava esse negócio de código, de coisas secretas, selo, ele também era um maçom, então ele fazia alguns símbolos, gostava uma coisa meio, sabe, o Código da Vinci, fazer umas coisas meio secretas, assim, onde só ele sabia os códigos, então ele pregava umas peças nas pessoas e ele tinha e gostava, assim, dessa questão toda. Túneis que davam em lugares aí diferentes dentro da casa, selados, marcados com alguns símbolos, né, maçônicos, que obviamente, né, não se sabe qual, porque eles relatam, mas ninguém sabe, mas eram códigos ali que faziam sentido. Então quem conhecia, né, a maçonaria sabia ligar, por exemplo, um túnel a outro, porque sabia como era a figura, então sabia que metade da figura estava ali, ele colocava metade de uma figura numa parede, a outra metade da figura numa parede totalmente longe, então a pessoa sabia como seguir e chegar onde ela queria. Então ele era muito esperto e ele acabava pregando essa peça em várias pessoas. E isso também ajudou muito ele a fazer reuniões secretas quando ele queria, porque às vezes ele não queria que todo mundo participasse, então ele fazia isso de uma forma com que ele conseguisse ali ter apenas algumas pessoas participando, que eram as pessoas que ele mostrava quais eram os símbolos, independente se era maçom ou não. E quem também acabou tomando um baita, mas um baita de um susto, dizia que ouvia, que via e que era muito perturbador morar na Casa Branca, era Michelle Obama. Ela dizia que ouvia coisas, gritos durante a noite, choros e também como se salas estivessem muito cheias, então ela disse que passou por algumas provações enquanto morava na Casa Branca com relação a essas coisas mais espirituais. Isso ela chegou a falar até numa revista. O Lincoln, talvez ele não tenha ido embora. Esse é o problema. Muita gente diz que as aparições do Lincoln, elas ficam ainda mais fortes quando o país ele está com problemas ou quando as ações presidenciais ali vão, né, dar caca, então normalmente ele começa a aparecer, as pessoas começam a vê-lo, né, com mais frequência. Isso é muito mais comentado entre os funcionários da Casa Branca do que dos próprios presidentes. Mas parece que ele faz de tudo para chamar atenção quando as coisas estão caminhando mal. E existiram presidentes, sim, que sabiam que a atitude que estava tomando não estava certa porque acabavam vendo o Lincoln. Só que normalmente isso era comentado com muito uísque na cabeça para poder, né, ter coragem de falar: eu não fiz isso porque eu vi um espírito de 1865. Sabemos as atitudes péssimas que o Truman chegou a ter e é quando as pessoas também usam essa parte sobrenatural para dizer: mas ele poderia estar sob a influência de algum espírito. Talvez espírito de porco, né? Então, são pessoas que lidam com a vida das pessoas, são pessoas que lidam direto ou indiretamente com vidas das pessoas. Então, obviamente, aquele lugar onde eles pegaram teria sido sim um terreno, né, que teria tido origem indígena. Depois, o que aconteceu posteriormente a isso foi toda a energia de uma escravidão, onde pessoas eram levadas para ser escravas, onde não eram consideradas pessoas, onde não eram consideradas gente. E esses presidentes ficavam com a vida dessas pessoas na mão. E depois, uma guerra civil, onde as pessoas também, né, acabavam deixando seus nomes nos cadernos dos presidentes. As pessoas não param para pensar, mas esses caras, eles assinam alguma coisa, seja o que for, e pessoas acabam perdendo a vida direto ou indiretamente, seja por guerra, por fome, por escassez ou por qualquer coisa. Então, a responsabilidade é grande. O fulano vai para o inferno, mas às vezes o inferno não é assim só o único destino para uma pessoa que tira vidas ou faz coisas aí que não são legais. Então, eu paro e penso, a energia de todas essas pessoas fica assim, né? E sabe-se lá o quanto as pessoas se preocupam com isso é o que vai dizer quanto tempo aquela pessoa vai ficar presa àquilo. Como no caso do Lincoln, foi uma coisa em que tiraram a vida dele, né, abruptamente. Ninguém sabe os planos que ele tinha, ninguém sabe o que ele queria tocar para frente ainda.
O nome dele estava em evidência, talvez ele tivesse mesmo uma ligação com o país, com o que ele fazia muito grande e ele nunca tenha saído da Casa Branca. De repente, no mundo onde fica mais interessante de pensar que existe, ele continua trabalhando e o tempo nem passou. Quem é que vai saber, né? E é impressionante, né? Porque tem um filme que fala sobre o Lincoln, é uma fantasia, mas ele teve em algum momento a oportunidade de se tornar imortal. E ele dizia, não, eu vou me imortalizar de outra forma, eu vou me imortalizar na história. De certo modo, ele também acaba se tornando aí uma pessoa quase imortal. Afinal de contas, por mais que ele esteja morto, as pessoas continuam vendo ele. E isso é bizarro. Eu fico imaginando por quê. A Casa Branca parece um palácio, então você para e pensa, né? Todos esses fantasmas, fantasma que não acaba mais. Tem o fantasma da mulher, de uma primeira-dama que lava lençol. Tem o fantasma de uma primeira-dama que, teoricamente, não deixava as pessoas mexerem no jardim. É tanta gente ali assombrando o lugar e a coisa comendo solta. Vamos decidir isso, vamos decidir aquilo. E algumas pessoas têm medo que um desses espíritos aí acabe entrando num presidente ou influenciando um presidente. Uma coisa, né, que as pessoas aí, os médiums, eles tentam descobrir até hoje é qual é a origem, né? Porque muita gente, por exemplo, consegue ver muito as crianças. Ninguém sabe se é o filho do Lincoln ou se é o filho do Pierce, mas todo mundo fala de um garotinho. Então, muitos presidentes já chegaram a falar e deram até mesmo o apelido de Gasparzinho, ou Fantasminha Camarada, porque diz que é apenas um garoto e diz que é um fantasma do bem. Mas tem essa outra parte, que é o Lincoln, que assusta um pouco os presidentes. A questão é que eles tentam entender qual é a origem disso, né? Se isso é demoníaco, se isso é apenas fantasmas. E aí eu paro e penso, se for demoníaco, o cara tá na Casa Branca, né? Aí você pensa, o Zé da esquina vira e fala, minha vida não deu certo, eu vou vender minha alma pro capeta. Meu Deus, já perguntaram se o capeta quer? Agora, o cara tá na Casa Branca, essa gente tem botões que eles podem apertar que de repente nada mais existe. É bastante poder, né? Então eu acredito que sim, se tem um lugar que de repente o capeta gostaria de morar, um destino seria a Casa Branca. Então, para mim, pode até fazer algum sentido. Isso não é um vídeo de história, então, obviamente, não é para contar os feitos de cada presidente. Alguns já são conhecidos pelos seus feitos, né? Principalmente o Truman, pelos seus malfeitos. Mas também sabemos aí que tiveram presidentes que estiveram em momentos muito únicos, né? Do nascimento dessa nação, que é a nação americana. Então, possivelmente aí pode ter ficado preso, ninguém sabe qual é o tipo de relação dessas pessoas com o lugar, e os lugares sim, quando as pessoas são muito apegadas, ninguém sabe, as pessoas podem ficar presas a esses lugares, por que não, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, achei diferente o tema, achei diferente a história, então decidi trazer pra vocês e eu fiquei assim, com cara de babaca, porque eu falei, meu Deus, mas tem bastante coisa sobre isso. E inclusive parece que isso se espalhou tanto que tem um tour que eles fazem, né? Um tour onde vários atores estão ali caracterizados de presidentes, né, que já faleceram, inclusive como Abraham Lincoln, e contam aí um pouco da história dos presidentes americanos. Então essa festa acontece uma vez por ano na Casa Branca. Conta aqui pra mim o que vocês acharam sobre isso. Se você já tinha ouvido falar sobre isso, se vocês têm mais alguma coisa, porque todo mundo tem alguma história que lembra, né, que viu em algum lugar. Bom, se vocês ficaram até aqui, aguentaram olhar minha cara até agora, não esqueça de deixar o like de vocês, eu agradeço muito. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!